Fala galera, beleza? Vamos aqui então para a nossa quinta semaninha do aprofundamento, tá? Vamos sair um pouco de transmissão de calor e vamos para os gases ideais, tá? Gases ideais é uma coisa bem ampla na física, a gente vai começar aqui com as propriedades termodinâmicas de um gás e depois eu vou para a equação de Clapeyron, que é a equação do equilíbrio de um gás. Já vou deixar aqui um aviso que essa não é a ordem histórica do descobrimento dos estudos, tá? Primeiro, os cientistas estudaram como que um gás se comportava nas transformações para depois entendermos como que um gás se comporta no estado de equilíbrio. Eu vou inverter essa ordem porque entender o estado de equilíbrio leva a gente a entender o gás na transformação mais tarde. Beleza? Então, vou começar com uma aula bem direta, tá? Os exercícios são alguns só da apostila daqui a pouquinho, mas vamos discutir aqui o que são as propriedades termodinâmicas de um gás. Então, deixa eu só ver se está tudo certo aqui, porque da última vez travou. Então, vamos lá. Vamos para as propriedades termodinâmicas de um gás. Quando você está estudando a parte de mecânica, caixinha andando, bolinha caindo, objeto se movendo, a gente acaba usando velocidade, massa, força. Você até pode usar isso para um gás, mas não é interessante, complica muito mais para cair em mecânica estatística, é um negócio assim que não vale a pena. Então, para isso, a gente vai pegar essas propriedades mecânicas e associar elas a unidades e grandezas termodinâmicas. E a primeira que eu vou passar para vocês aqui, se o negócio voltar a funcionar, voltou, é o volume. Porque é uma das grandezas que mais há confusão. Quando vocês aprendem gases, normalmente vocês aprendem que um gás ocupa o volume do recipiente que ele está contido, que o gás não tem forma. E aqui está o erro. O gás não ocupa volume. Por definição, o gás ideal não tem volume. As moléculas não têm volume, são bolinhas. A gente simplifica para bolinhas, mas não são bolinhas. O correto é dizer que um gás se espalha pelo volume do recipiente. Se no quarto aqui que eu estou gravando eu espirrar um perfume, daqui a pouco o quarto inteiro deixando perfume. Quer dizer que o perfume ocupou esse quarto? Não. Ele se espalhou pelo quarto de maneira mais ou menos uniforme. Então lembra, o volume de um gás é o volume pelo qual o gás está espalhado, não ocupando. Se o gás ocupasse o volume, você não conseguiria comprimir um gás. Se ele já está ocupando aquele volume, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se você comprimir, você não conseguiria comprimir esse gás. Se você consegue, é porque ele não está ocupando esse volume. Então a primeira coisa que é o volume de um gás é o espaço pelo qual ele se espalha. Certo? Segunda variável termodinâmica, pressão. E aí, o que é a pressão de um gás? A pressão de um gás, a gente tem que pensar o seguinte. As moléculas de gás estão se movimentando, tá? E quando uma molécula bate na parede do recipiente, porque o movimento é aleatório, ela faz uma pequena força nessa parede, que é desprezível. Só que como a gente está trabalhando com uma quantidade enorme de moléculas, 10 a 23, 10 a 24, 10 a 30 moléculas, a soma dessas colisões que acontecem no mesmo momento resultam na pressão que um gás exerce nessas paredes. Então, por exemplo, estou com uma bexiga aqui. Se eu assopro a bexiga, eu jogo mais moléculas lá dentro. Então, tem mais moléculas batendo na parede da bexiga, o que empurra a parede da bexiga para fora. Quando a pressão externa equilibra com a pressão interna, a bexiga para de inflar. Então, a pressão ela é uma medida, né, que é indireta, porque você não vai calcular molécula por molécula, mas é uma medida das colisões, das forças de colisão desses gases, dessas moléculas, com a parede do recipiente. Então, a pressão está associada, né, às colisões das moléculas com as paredes do recipiente. Beleza. Próxima, temperatura. Temperatura vocês já viram esse ano, né? O que é temperatura? Temperatura é a medida indireta, tá?
medida indireta da agitação atômica. E aí em outro vídeo eu vou pegar uma aula de aprofundamento só para explicar por que eu fico falando indireta. Por que não é a medida da agitação atômica molecular, é a medida indireta. Tá? Mas por que é indireta fica para outro momento. Temperatura vocês já viram, eu não vou focar aqui não. E tem mais uma, que é o número de moléculas envolvidos. O número de moléculas que a gente mede em mol. Tá? E aqui o próprio nome diz, né? O número de moléculas é a quantidade de matéria que está ali dentro. Quantidade de partículas. Naturalmente, a pressão P, o volume V, a temperatura T e o número de mols N vai estar associado na equação de um gás, que no caso é o PV nRT. Tá? Aqui, essa é a equação para um gás em equilíbrio. O que significa que um gás está em equilíbrio? Significa que naquele determinado momento, pressão, volume, temperatura e número de mols, né, é o mesmo gás, são constantes. Então, se você deixar uma sala fechada por muito tempo e analisar um intervalo pequeno de uns 5, 10 minutos, a pressão dentro da sala vai ser a mesma, o volume da sala é o mesmo, que o gás está espalhado, e a temperatura do gás é basicamente a mesma. Então, isso é uma situação de equilíbrio. A constante, vocês já viram como aplicar na aula, certo? Na sala de aula. Existem várias variáveis ali, várias unidades. A pressão pode estar em atm, pode estar em pascal, pode estar em milímetros de mercúrio, o volume pode estar em litros, metros cúbicos. Então eu não vou focar tanto nisso nessa aula. Apesar de ter um exercício que eu vou resolver e um outro que está na atividade. Mas tem um detalhe. Todo estudo dos gases é válido para gases que não estão próximo do 0 Kelvin. Por quê? Quando você aproxima a temperatura do gás para 0 Kelvin, essa temperatura, essa agitação das moléculas vai embora, né? A temperatura aqui quase zero. A pressão basicamente não existe mais, apesar de existir, porque as moléculas estão se movimentando tão pouco que elas colidem menos com o aparelho do recipiente. Tá? E aí o volume, dependendo da situação, o volume demora, você tem que deixar um gás muito tempo ali para se espalhar de maneira uniforme. Então, essa equação do Clapeyron, ela funciona muito bem para uma situação em que você não tem uma temperatura próxima de 0 Kelvin. Para temperaturas da nossa vivência aqui é tranquilo. Certo? Então vamos lá. Primeira questão é do guia de estudo de vocês, que é uma questão que é basicamente de dilatação. Eu vou fazer ela porque ela está aqui, certo? Mas vamos lá. A gasolina é vendida por litro, mas sua utilização como combustível, a massa é o que importa. O aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento do volume da gasolina, uma dilatação, as moléculas vibram mais e ocupam mais espaço. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, 1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro. A massa não muda, o que muda é o volume, então está errado. Se você está dilatando, aquecendo e dilatando, densidade é massa sobre volume. Se eu aumentar o volume, certo? A densidade diminui, mas a massa é a mesma. Então, você está comprando mais volume de gasolina, mas a massa não está alterada. Então, no final das contas, você vai em 1 litro tem menos moléculas do que 1 litro de gasolina resfriada. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível por cada litro. Sim, essa aqui é oposta à afirmação anterior. Se você contrai a gasolina, cabe mais átomos e moléculas dentro daquele tanque. Lembrando que para a reação química não importa volume, importa massa. Lembra de química, dos balanceamentos químicos que vocês fazem, das equações? Você nunca leva o volume em conta, e sim a massa. Se a gasolina fosse vendida por quilo em vez de litro, o problema comercial estaria resolvido. Sim, isso é verdade. Então, 2 e 3. Nas reações químicas, vocês têm a massa como fator principal, não a gasolina, não o volume, perdão. Eu vou voltar aqui só para lembrar o seguinte. Eu falei que isso aqui são variáveis termodinâmicas que a gente puxa das variáveis não termodinâmicas, né? O número de moléculas aqui
está associado com o quê? De certa forma, está associado com a massa. Porque se eu tenho mais número de moléculas, eu tenho mais massa. O volume está associado à massa e à densidade, que são grandezas não necessariamente termodinâmicas. A pressão está associada à força e a temperatura à velocidade dessas moléculas. Então, esses que estão em ciano aqui, esse verdinho mais claro, são variáveis mecânicas, né, de propriedades mecânicas. E quando você trabalha com variáveis termodinâmicas, é mais fácil trabalhar com o que está em rosa e o que está escrito aqui por extenso em laranjado. Tá? Vou aqui para um exercício que não é um exercício que está na apostila, mas ele serve para vocês fazerem depois a atividade que eu coloquei, certo? Tem um parecido com esse. E para aplicar a equação de Clapeyron. Se eu estou separando aqui no meu celular calculadora, né? Vamos lá. Uma amostra de gasosa formada por 2 mols de um gás ideal. Vamos anotar essa informação. O número de mol é 2. Deixa eu mudar de cor. 2 mols. É mantido um recipiente hermeticamente fechado com volume de 0,03 metros cúbicos. Vou colocar em notação. 310 a menos 2 metros cúbicos, tá? Aqui tá errado. Aqui tem que ser cúbico, tá? Porque é volume. Na temperatura de 27 graus Celsius. Aqui tem um fator importante. Sempre em Kelvin. Tem que estar no sistema internacional, porque senão vai dar volume negativo. Não é um absurdo. Então, 27 graus Celsius, vocês já viram, é 300 Kelvin. Que eu já vou deixar aqui em notação também. Considerando que a constante universal dos gases vale 8,31, eu não vou colocar unidade, a pressão será D. Então é uma situação do gás equilíbrio, não fala de uma transformação de um gás. Então eu vou aplicar a equação de Clapeyron. Percebam que a unidade aqui, ela está no sistema internacional. Então eu vou tirar a pressão no sistema internacional, que é Pascal. E 1 Pascal, ou perdão, 1 atm, é 10 a quinta Pascal. Certo? Então minha resposta, depois eu vou ter que tirar o 10 a quinta para ver a resposta em atm aqui. Bom, a pressão eu quero, o volume 3 vezes 10 a menos 2, o número de mol 2, o R 8,31 e a temperatura 300, 3 vezes 10 ao quadrado. Vou cortar esse 3 com esse 3. A pressão é igual 8,31 vezes 2 dá 16,62 vezes 10. Esse 10 a menos 2 foi aqui para baixo dividindo. Então aí ficou assim, 10 a 2 dividido por 10 a menos 2. Opa, que eu dei a resposta aqui. Sobe, fica positivo, 10 a quarta. Se eu voltar uma casa decimal, isso dá 1,662, 10 a quinta Pascal, ou se eu tirar o 10 a quinta, virá ATM, 1,6 ATMs, tá? Em relação às unidades, vocês já viram isso muito provavelmente com os professores de vocês de sala, então as conversões aqui eu não vou focar muito, porque senão tem que gravar um vídeo só para conversão, e um vídeo por semana desse tamanho é pouco, tá? Atentos nas atividades, tá? Tem basicamente metade tem a ver com o que eu falei, não com o que está na apostila. E tem exercícios parecidos com esse aqui. Beleza? Pessoal, é isso. A atividade fecha domingo à noite, de domingo para segunda. Qualquer dúvida, vocês me procurem por aí. Até mais.